Abra sua Bíblia então no capítulo 23 de Jeremias. É um texto muito oportuno e a gente vai vendo quanto o profeta no século 6 a.C. está falando de coisas que nós vivemos hoje e que nós podemos aplicar para a nossa vida hoje, aprendendo lições importantes para a nossa vida. O capítulo, ele vai sugerir um caminho, né? Eu tenho falado com alguns irmãos que quando a gente abre a Bíblia oferece um caminho. Quando você ouve uma pessoa abrindo textos diferentes e falando a mesma mensagem, algum problema está acontecendo. É sempre a mesma mensagem, um texto diferente, não pode ser assim. Então quando a gente prega expositivamente, analisando o texto vai oferecer o caminho e a gente tem que ser fiel ao que o texto está dizendo para a gente, senão a gente não está sendo honesto diante da palavra do Senhor. Então, o nosso tema de hoje, comportamentos inapropriados, inadequados, que são reprovados por Deus, nós vamos ver 3. Quero lembrar os irmãos que estamos nessa série, já desde o ano passado, e nós falamos no último sermão, só recapitulando, né? Falamos sobre o primeiro sermão que aplicamos também à família, no mês da família, a ausência de sintonia com Deus. Nós vimos ali o caminho que leva, cria mecanismos de injustiça, alimenta um processo de desobediência quando falta sintonia com Deus, produz uma existência artificial, não real, e prejudica as futuras gerações. Porque o que eu faço hoje afeta quem está perto de mim, por isso que nós temos que ter responsabilidade. Nós estamos falando do profeta Jeremias, talvez você esteja ouvindo pela primeira vez, nós temos também ouvintes pela internet. O profeta Jeremias é profeta do Reino do Sul, chamado Reino do Sul, Judá, que nós temos nesse momento uma divisão da monarquia israelita, e nesse momento o Reino do Norte já não estava existindo, também por um caminho de desobediência, o Reino do Norte, Israel, o Reino do Sul, Judá. Jeremias, então, é o profeta do Reino do Sul, mas ele fala, a partir do Reino do Sul, a sua mensagem tem um alcance muito grande. Ele está falando dentro do reinado de alguns reis especificamente, ele foi um profeta com décadas profetizando, Josias, Joaquim, Zedequias e o governador Gedalias, nós já vimos isso muito bem. Vários reis, alguns reinaram pouco, meses, outros anos, e o capítulo de hoje, nós vamos analisar, ele vai tratar de um assunto muito importante, mostrando para nós, a partir do tema de hoje, comportamentos inapropriados, reprovados por Deus, a princípio mostrando para nós todos que Deus não aceita qualquer tipo de vida, quando nós estamos na presença dEle. Por isso, nós vamos analisar o capítulo 23 e vamos ver comportamentos que os reis, os sacerdotes, os profetas estavam adotando que Deus não estava aceitando. Dentro do conjunto da obra que nós já temos visto, o capítulo 23 vai trazer coisas novas nesse comportamento. Então Deus não estava aprovando, Deus não estava aplaudindo aquele comportamento, é o que o texto vai descrever para a gente. Amém? Então, a partir desse tema, o primeiro comportamento que a gente observa aqui é contribuir para o declínio espiritual dos outros, quando o sensato é ajudar no progresso. Então, o propósito de Deus na vida, sobretudo da liderança do povo de Judá, é que aquela liderança contribuísse para o crescimento, quando, na verdade, o que estava acontecendo, eles estavam contribuindo para o prejuízo. Então, quando a gente analisa o texto, verso 1 e verso 2, a gente aprende algumas coisas interessantes aqui. Acompanhe comigo lá, o texto vai ser projetado. A NVI diz assim: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que tomam conta do meu povo: foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho e não cuidaram dele, mas eu vou castigar vocês pelos seus maus procedimentos, declara o Senhor. A princípio, muita gente usa esse texto
analisando um comportamento pastoral como no Novo Testamento, não é isso. Quando a gente analisa a NVT, a nova tradução, e outras traduções que vão aparecer ali, você vai ver que é diferente a ideia do texto. A NVT diz assim: que aflição espera os pastores de minhas ovelhas que destruíram e dispersaram aqueles que deviam cuidar. A nova tradução da linguagem de hoje, ela traz o exato sentido do texto. Olha o que diz a tradução. O Senhor, o Deus de Israel, diz o seguinte a respeito das autoridades encarregadas de cuidar do meu povo. Esse é o sentido. Ai de vocês, autoridades, que deixam que o meu povo seja morto e espalhado. É esse sentido do texto. Às vezes nós podemos usar, embora essa ideia que a gente tem na nossa cabeça do pastorado comum, vista no Novo Testamento, esteja implícita de alguma forma, ela não está explícita, não é específico, não é essa a ideia do texto. O texto está dizendo sobre as autoridades, os reis. O texto está condenando o comportamento dos reis de Israel. Eles deveriam cuidar do povo e não estavam cuidando do povo. Eles deveriam proporcionar um ambiente de crescimento e eles estavam proporcionando um ambiente de declínio espiritual. Essa é a ideia do texto. Geralmente, no Antigo Testamento, o termo pastor se refere ao rei ou à corte do rei e às vezes estendida aos oficiais do rei. Sempre nesse sentido. Então é diferente daquele sentido que nós vemos no Novo Testamento, um pastor de ovelhas que a gente quer pensar. Aqui é a liderança de Judá que está sendo, aquele comportamento que não estava contribuindo, estava sendo condenado por Deus. Então, a palavra direta aos governantes, a gente pensa nos reis. Nos reis todos, nesse período, talvez diretamente aqui, também o rei Zedequias, né? Eles estavam contribuindo para a dispersão do povo, como o texto disse aqui, não estava cuidando do povo, muito pelo contrário. Então, quando a gente analisa o contexto, é isso. Nós precisamos pensar, então, mais de perto sobre o assunto. Os reis tinham perdido de vista suas responsabilidades diante do povo de Israel. Deviam cuidar, deviam contribuir para o progresso, para o crescimento, e estavam fazendo o contrário. Então o profeta Jeremias, e a voz de Deus na boca dele, no verso 3 ao verso 6, diz assim, olha só, acompanhe comigo. Eu mesmo reunirei os remanescentes do meu povo, do meu rebanho, Deus está falando, de todas as terras para onde os expulsei, e os trarei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Estabelecerei sobre ele pastores que cuidarão deles, nessa visão, e eles não mais terão medo ou pavor, e nenhum deles faltará, declara o Senhor. Agora note bem, verso 5. Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado. O Senhor é a nossa justiça. Olha que texto bonito. É claro que num contexto judaico é uma esperança de um reinado justo. No contexto do Novo Testamento, a gente vê aqui a figura do Cristo, do Senhor é a nossa justiça. Uma figura de Jesus aqui, como aparece no livro de Isaías, um texto parecidíssimo, Isaías 11, fala desse Senhor da justiça, do renovo justo. A ideia aqui é aquele que garante a justiça, ou garantirá a justiça para nós. Virá um rei que garantirá a justiça para nós. Então, tem uma condenação e tem uma esperança do rei que virá. Esse será justo. Ele vai garantir a justiça para nós. Ao contrário daquele comportamento. Então, o termo que sobressai aqui é renovo, ou pode ser traduzido, talvez você tenha na sua Bíblia, de rebento ou broto. A ideia aqui, a figura é de um toco de uma árvore que foi cortada até o chão. Você conhece essa figura de uma árvore cortada até o chão? Foi cortada até o chão. E desse toco que ficou, vai brotar novamente.
é o rebento. Então nós temos a figura aqui do rei justo, nós temos a figura aqui de Jesus, está apontando para o rei que vai governar com justiça. Amém, irmãos? Então há esperança mesmo naquele quadro difícil. O que a gente tem que pensar hoje aqui, quando no primeiro momento os reis e as autoridades estão sendo condenados porque deveriam ajudar no crescimento, no progresso e estavam contribuindo para o declínio, é avaliar a nossa vida também. Porque se Deus estava reprovando aquele comportamento, porque eles tinham responsabilidades. Será que hoje, como servos de Deus, nós também não temos responsabilidades? Na ajuda, na contribuição, no progresso espiritual daquele que está perto da gente? Então, a pergunta que nós devemos responder hoje com honestidade, pessoalmente, é como nós estamos conduzindo a nossa vida. A nossa vida e o processo da nossa vida tem contribuído no crescimento das pessoas ou no declínio espiritual? Então, Deus espera que, se somos dele, somos discípulos de Jesus, devemos conduzir pessoas para o crescimento e não para o declínio espiritual. Então, quando nós não fazemos isso, não ajudamos as pessoas a crescerem, nós estamos na contramão do propósito divino, como os reis estavam. E a alternativa adequada é sempre ajudar, é sempre ser bênção, é ter responsabilidade. Aquela liderança não estava tendo responsabilidade e aí não estavam contribuindo. Há um texto interessante no Novo Testamento, em Lucas 11, que Jesus disse que aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. A responsabilidade dos reis era grande, eles não estavam unindo o povo, não estavam direcionando o povo, e grande parte dos problemas de Judá repousava na falha visão e na irresponsabilidade dos reis, que nós estamos vendo aqui, os reis de Judá. Por isso, para nós devemos entender o propósito de Deus. Se nós temos recebido responsabilidade, nós devemos executar da melhor maneira possível para agradar a Deus e somar com outras pessoas, somar no crescimento de outras pessoas. Do contrário, Deus estará dizendo, esse comportamento não é adequado. Amém, irmãos? Segundo comportamento inapropriado que nós vemos aqui, que é reprovado por Deus, exercer de modo corrompido, olha só, exercer de modo corrompido o que deve ser realizado com integridade. O que está acontecendo aqui agora? Ele fala dos reis, dos governantes, agora ele fala dos profetas. Então você tem uma liderança política e uma liderança espiritual aqui nesse caso. Quer dizer, Deus está falando contra os reis, agora fala contra os profetas. Nós já vimos isso ao longo da análise do livro de Jeremias, só que o capítulo 23 é muito incisivo. O verso 9 diz assim: acerca dos profetas, meu coração está partido dentro de mim, todos os meus ossos tremem. Jeremias está falando, sou como um bêbado, como um homem dominado pelo vinho, por causa do Senhor e de suas santas palavras. A terra está cheia de adúlteros, e por causa disso a terra chora e as pastagens no deserto estão secas. Seu modo de vida é perverso. Modo de vida de quem? Dos profetas. E o seu poder é ilegítimo. Tanto o profeta como o sacerdote são profanos, até mesmo no meu templo encontro as suas iniquidades, declara o Senhor. Jeremias 23, 9 a 11. A parte final aqui, a ideia é que esses homens, profetas e sacerdotes, eles estavam lidando com as coisas sagradas de maneira irresponsável e irreverente. Eles perderam totalmente o temor a Deus. Se você for analisar, dentro da cultura hebraica, a escolha de um sacerdote, de um homem deste, um profeta, eles deveriam levar muito a sério o chamado e esse ministério. E eles, nesse tempo, estavam vivendo de qualquer jeito, fazendo as coisas de maneira irreverente. Então, o texto diz, seu modo é perverso, seu poder é ilegítimo, meu coração está partido diante disso. Então nós temos uma condenação aos líderes espirituais. Qual é a condenação? Eles deveriam exercer a função deles de modo íntegro, estavam exercendo de modo corrompido.
E isso é muito atual para a gente pensar hoje. A gente pode destacar, verso 9, meu coração está quebrantado. Verso 10, a terra está cheia de adúlteros. Verso 10 ainda, seu modo de vida é perverso. Verso 11, tanto o profeta como o sacerdote, que é a classe daqueles que lidavam diretamente com o culto, com as responsabilidades espirituais, ele diz, tanto um como o outro, profeta e sacerdote são profanos, e no meu templo encontro as iniquidades deles. Por quê, irmãos? Às vezes a gente lê, não faz muito sentido diretamente, por isso a gente tem que pensar. O templo é o lugar santo, onde Deus se manifestava. A gente viu que quando houve a divisão de reino do sul, reino do norte, 10 tribos foram para cima, ficaram lá, e as 2 aqui, o reino do sul teve a vantagem de ficar com o templo original, o templo de Jerusalém. Aquilo era significativo. Tanto é que aqui eles se vangloriavam do templo, que era o templo do Senhor, eles diziam. E agora, aquele templo estava sendo profanado pelo comportamento e pela idolatria. Por isso que o texto faz mais sentido quando a gente entende esses detalhes. Então, existe uma comparação aqui, inclusive, do comportamento do reino do sul, Samaria, com o comportamento de Judá, reino do sul, que a coisa piorou a partir do verso 13. Olha só a partir do verso 13 o que acontece. Entre os profetas de Samaria, vi algo repugnante. Preste atenção. Entre os profetas de Samaria, vi algo repugnante. Já aconteceu, porque nesse momento o reino do norte não está existindo. Eles profetizaram por Baal e desviaram Israel, reino do norte, o meu povo. Entre os profetas de Jerusalém, reino do sul, vi algo horrível. Eles cometem adultério e vivem uma mentira. Olha só agora. Encorajam os que praticam o mal, para que nenhum deles se converta de sua impiedade. Para mim são todos como Sodoma, o povo de Jerusalém como Gomorra. Olha a comparação que ele faz. O povo de Judá está como Sodoma e Gomorra. Se nós vimos o que aconteceu com Samaria, reino do norte, analisando o que está acontecendo agora, é o que o profeta quer dizer, que Deus está falando através do profeta, a coisa piorou bastante. Deus reprovava aquele comportamento do reino do norte, e agora o reino do sul estava indo pior ainda. Não estavam vivendo no temor do Senhor. E o que acontece, que é declarado aqui, que os profetas não trabalhavam ou exerciam as suas funções para trazer lucidez e conversão ao povo. Eles exerciam os seus ministérios fazendo com que a coisa piorasse mais ainda. E essa é a denúncia, e que Deus não aprova esse comportamento. Então, há uma consequência declarada no verso 12 e no verso 15 que você vai acompanhar. Verso 2 diz assim: por isso o caminho deles será como lugares escorregadios nas trevas, para as quais serão banidos, e eles cairão. Trarei a desgraça sobre eles no ano do seu castigo, declara o Senhor. Verso 15 diz, você está acompanhando aí: eu os farei comer comida amarga e beber água envenenada, porque os profetas de Jerusalém, porque dos profetas de Jerusalém, a impiedade se espalhou por toda a terra. Então há uma condenação. O que o texto mostra é que Deus não estava satisfeito com aquele comportamento da liderança dos reis, nem da liderança profética e sacerdotal. Deveriam fazer e agir de forma íntegra, e não estavam exercendo o seu ministério de forma íntegra. Então nós tiramos 3 lições aqui importantes, você tem que pensar para a nossa vida hoje. Esse texto tem um contexto, mas tem uma aplicação também. Primeiro, quando realizamos de modo corrompido aquilo que deveria ser realizado com integridade, deixamos de honrar o nome de Deus. O que estava acontecendo? Os profetas não estavam honrando o nome de Deus, porque estavam realizando a função deles de modo corrompido, não com integridade. E isso acontece hoje, quando uma pessoa quer fazer o que Deus o convocou para fazer, ele faz de qualquer maneira e não faz de forma séria, com integridade, ele deixa de glorificar a Deus, de honrar o nome de Deus.
Na linguagem de Paulo, no Novo Testamento, é o quer comais, quer bebais, quer fazer que você faça qualquer coisa. O que você fizer, faça tudo para a glória de Deus. Porque nós aprendemos que na visão do Antigo Testamento, a visão bíblica, é tudo integrado, não separado, é tudo junto. E eles não estavam tendo essa visão, estavam vivendo de forma desobediente. Se nós queremos glorificar a Deus, nós temos que exercer. Deus me chamou, chamou você. Na linguagem do Novo Testamento, todos somos sacerdotes de Deus. Se Deus nos chamou, nós não podemos realizar de qualquer jeito que Deus nos chamou. Como é que isso tem sido na sua vida? Segundo, quando realizamos de modo corrompido aquilo que deveria ser realizado com integridade, transmitimos uma mensagem confusa aos que deveriam ver em nós firmeza espiritual. Porque eu disse, nós temos responsabilidades. As pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que estão crescendo, os novos cristãos. Então, se eu não estou tendo essa visão da integridade, eu estou passando uma mensagem confusa. Então, quem está me ouvindo, quem está me vendo, pode ser o meu filho, pode ser a minha esposa não crente, meu marido, um irmão novo, ele não está entendendo bem. Ele está achando que o modo de viver pode ser de qualquer jeito, quando não pode ser. Então eu transmito uma mensagem confusa e não contribuo na formação do caráter de Cristo naquela pessoa. Por isso que nós temos responsabilidades hoje. Nós devemos viver de forma séria, com integridade. Vou exercer, não de modo corrompido, mas de modo sério, aquilo que Deus colocou em minhas mãos. De que maneira você está exercendo aquilo que Deus colocou em suas mãos? Nós transmitimos uma mensagem quando optamos pela seriedade. 3, quando realizamos de modo corrompido aquilo que deveria ser realizado com integridade, colhemos frutos amargos em nossa vida, em nossa existência. Quer dizer, os reis, os profetas e os sacerdotes estavam colhendo frutos amargos. Pior deles, destruição total do reino de Judá. Alguns morreram, alguns foram levados para o cativeiro. Então, quando eu vivo sem entender o que o Deus quer, qual o nível de vida que Deus requer de mim, como filho dele, eu automaticamente vou colher frutos, quer dizer, vou ter prejuízos, vou sofrer, porque eu estou fora do padrão. Eles sofreram porque estavam fora do padrão, e hoje nós vemos pessoas sofrendo, colhendo frutos amargos, de uma decisão, de uma falta de compromisso maior com Deus, falta de integridade, falta de seriedade. Isso estava acontecendo com a liderança total do reino de Judá. Por isso que é sempre um prejuízo. A alternativa adequada para nós é vivermos com seriedade. Eu entender o que Deus deseja de mim e permanecer na fidelidade. Essa é a alternativa de Deus. Eu preciso permanecer fazendo as coisas como Deus quer que eu faça, não como eu acho que devo fazer. Então, exerça com integridade aquilo que Deus colocou em suas mãos. Amém? Terceiro comportamento que foi reprovado por Deus: propagar palavras traiçoeiras quando o que se requer são palavras autênticas. Esse texto há uma condenação muito forte em relação aos profetas. Verso 16 diz, olha só: assim diz o Senhor dos Exércitos, não ouçam os que os profetas estão profetizando para vocês, eles os enchem de falsas esperanças, falam de visões inventadas por eles mesmos e que não vêm da boca do Senhor. Vivem dizendo àqueles que desprezam a palavra do Senhor, vocês terão paz. Vivem dizendo aos que desprezam. Isso é interessante. Quer dizer, eles dizem aos que estão desprezando, vocês terão paz. E a todos que seguem a obstinação dos seus corações, dizem, vocês não sofrerão desgraça alguma. Nós estamos vendo que o profeta Jeremias está dizendo, a coisa vai piorar, vai vir uma nação, a panela fervendo, aquela figura, quer dizer, os babilônios estão vindo aí, e os profetas falsos estão dizendo, não, está tudo bem, está tudo legal, vocês terão paz, está tudo legal. Então, Deus não tem duas palavras, ele tem uma palavra. O que não é palavra de Deus é palavra falsa, é visão falsa. Então nós temos aqui uma proibição, não ouçam esses profetas.
E como esse texto é original e como ele é real para os dias de hoje. Eles estavam usando palavras traiçoeiras para manipular o povo. Eles estavam manipulando o povo, porque temos um profeta, Jeremias, falando a verdade, e ele sempre tentando reverter o que estava sendo dito da parte de Deus. O verso 6 diz, o verso 17, vive dizendo àqueles que desprezam a palavra do Senhor. Significa que quando alguém se levanta com palavras falsas, sempre vai encontrar alguém que quer ouvir as palavras falsas. Hoje acontece isso também. As pessoas estão atrás das coisas que elas gostam. E elas querem ouvir uma palavra selecionada. É como aquele livrinho de bênçãos, né? Eu abro e só tem bênção. Aonde tem essa palavra que não me defronta, aquela palavra boa, eu quero ouvir. Nunca a palavra de Deus. A palavra de Deus me exorta. Claro que a palavra de Deus tem consolo, tem exortação, tem muita coisa. Mas nesse caso aqui, o texto disse que eles estavam falando aos que desprezam a palavra do Senhor. Então, juntou o útil ao agradável. Tem o cara que fala a palavra falsa e tem o outro que quer ouvir a palavra falsa. Que se sente confortável com isso. Então, isso que estava sendo condenado por Deus, aquela palavra que não era de Deus. Então, o profeta diz, não ouçam esses profetas, eles não falam meu nome. Agora veja só, meus irmãos, o verso 18, que nós destacamos. Verso 18. Mas qual deles, profetas, esteve no conselho do Senhor para ver ou ouvir a sua palavra? Ou deu atenção e obedeceu a minha palavra? Qual desses profetas, qual deles esteve no conselho do Senhor? Quer dizer, esses homens não estão na presença de Deus para falar em meu nome. E isso acontece muito hoje. Tem muita gente querendo falar em nome do Senhor, mas não conhece a Deus, nem está na presença de Deus. Por isso é um texto muito atual. Muita gente quer falar hoje, e quer falar para agradar como esses profetas, não querem defrontar ninguém. E Deus está falando, não ouçam esses aí que estão falando isso. Porque eles não estiveram no conselho do Senhor e nem ouviram a minha palavra, não me obedeceram. É isso que o texto está dizendo. Então está apontando para aqueles profetas que não estavam alinhados com Deus e que não estavam na presença do Deus. A ideia de conselho do Senhor traz essa ideia, não estão na minha presença. Agora note bem, meus irmãos, o verso 21. O verso 21 em diante, 21 ao 27. Olha só, a condenação, não enviei esses profetas, Deus está falando, mas eles foram correndo levar a sua mensagem, não falei com eles, mas eles profetizaram. Mas se eles tivessem comparecido novamente ao meu conselho, anunciariam as minhas palavras ao meu povo e teriam feito com que se convertessem do seu mau procedimento e de suas obras mais. Que a ideia de intimidade aqui, está no conselho, eu recebo a palavra de Deus. Eles não estavam. Verso 23. Sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor, e não também um Deus de longe? Quer dizer, um Deus onipresente, e é um Deus que transcende, quer dizer, está falando dos atributos de Deus, do poder de Deus, o Deus que vê, mesmo de longe, contempla tudo, mas está, né? É o Deus que está e que é grandioso. Deus de perto, de longe. Verso 24, poderá alguém esconder-se sem que eu veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Lembra do Salmo 139? O Salmo 139 fala sobre isso, que ninguém pode esconder de Deus. Se subir, se for para todo canto, Deus está ali contemplando, mostrando a onipresença dele. É o que o texto, o 24 está dizendo. Poderá alguém esconder-se sem que eu veja, que Deus vê tudo? 25. Ouvi o que dizem os profetas, novamente, que profetizam mentiras em meu nome, dizendo, tive um sonho. Parece que Jeremias está nas ruas hoje falando. Verso 26. Até quando os profetas continuarão a profetizar mentiras e as ilusões de suas próprias mentes? Eles imaginam que os sonhos que eles contam uns
Aos outros farão o meu povo esquecer o meu nome, assim como os seus antepassados esqueceram o meu nome por causa de Baal. Então é importante, quando nós temos a figura do sonho no Antigo Testamento, Deus usou esse mecanismo muitas vezes para falar com o povo. E os profetas estavam usando isso para manipular o povo. Isso é importante. Aquilo que seria uma coisa boa, se tornou uma ilusão, um mecanismo de tirar o povo do caminho. Era coisas da cabeça, coisa deles. O texto 27 diz, eles imaginam que os sonhos que contam uns aos outros. E eles dizem, tive um sonho. Então, eles não estavam mais sendo agentes de Deus. Então, nós podemos aqui, no texto lido, então serve para nós hoje, esse texto atual, nós podemos identificar algumas características dos falsos profetas, do passado e do presente. Será que nós temos falsos profetas hoje? Está cheio de falsos profetas. Como que a gente identifica o falso profeta? Trazem falsas esperanças. O que a gente sempre repete aqui. Falsas esperanças. Inventam visões e mentiras do passado e do presente. Se inventam, essas coisas não são de Deus. Pronunciam aquilo que não veio da boca de Deus. Deus tem uma palavra, e a palavra de Deus. Se não veio, como é que eu posso receber essa palavra? Outra coisa, não confrontam ninguém com a verdade de Deus. Quer dizer, o pecado não é confrontado. As pessoas vão ouvir o que elas gostam de ouvir, e esses profetas vão falar o que as pessoas gostam de ouvir. Por isso que na igreja a gente fala a palavra de Deus, não o que você quer ouvir, senão eu não vou estar contribuindo para o seu crescimento, amém? O profeta fala o que Deus mandou falar, e eles não estavam fazendo isso, e hoje há muitas pessoas que não fazem isso também. Eles estavam sendo desobedientes e distorcendo a mensagem, e achando que Deus não estava vendo. Por isso que Deus falou, eu sou Deus de longe, sou Deus de perto, eu posso ver tudo. Então Deus está dizendo, além de condenar, não assinar embaixo, não aplaudir, estava condenando aquele comportamento profético. Por isso que hoje, meus irmãos, nós devemos entender a palavra de Deus, para não ouvirmos aquilo que não é de Deus. Por isso que nós temos as Escrituras, estudando, meditando, aprendendo, para realmente estarmos bem alicerçados na palavra. O verso 28, olhe só comigo, o verso 28 diz, o profeta que tem um sonho, conte o sonho, e o que tem a minha palavra, fale a minha palavra com fidelidade. E ele vai dizer, pois o que tem a palha com o trigo, o que tem a palha com o trigo, quer dizer, ele está dizendo aqui no verso 28, que a palha não sustenta, não tem utilidade, não alimenta ninguém. A palavra profética verdadeira é o trigo que alimenta. Então ele diz, o que tem uma coisa a ver com a outra? Palha com trigo, pergunta o Senhor, verso 29, não é minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha ou a penha nas tradições antigas, né? Quer dizer, a minha palavra é como fogo e como um martelo. Nem sempre as pessoas querem ouvir essa palavra que é fogo e martelo, mas é a palavra de Deus. Minha palavra é fogo e é martelo, quer dizer, ele consome a palha. Verso 30, portanto declara o Senhor, estou contra os profetas que roubam dos outros as minhas palavras. Sim, declara o Senhor, estou contra os profetas que com as suas próprias línguas declaram oráculos. Sim, estou contra os que profetizam sonhos falsos, declara o Senhor. Eles os relatam com as suas mentiras irresponsáveis, desviando o meu povo. Porque quando alguém recebe uma palavra que não é de Deus, essa palavra pode desviar a pessoa. Tem muita gente que um dia recebeu uma palavra que pensando que era de Deus, não era de Deus. Isso trouxe problemas. Eles relatam as suas mentiras irresponsáveis, desviam o meu povo. Eu não os enviei, nem os autorizei, e eles não trazem benefício algum a este povo, declara o Senhor. Por isso, meus irmãos, Deus sempre vai reprovar aquela palavra traiçoeira, mentirosa, que não veio de Deus, porque o nosso Deus é o Deus da verdade.
E nós, se recebemos a palavra, tem que ser a palavra de Deus, a palavra verdadeira. E isso que vai trazer benefício e que deveria ser propagado naquele tempo e não estava sendo propagado, como em muitos lugares não está sendo propagado hoje. A palavra de Deus. Nesse momento nós temos palavras falsas dos profetas, que escondiam a verdade de Deus e distanciavam o povo do propósito de Deus. Por isso que nós devemos pensar hoje, você não pode ouvir palavras que tentam enganar você ou distanciar você de Deus. Tem gente que gosta de ouvir palavras para satisfazer a sua vida, seu coração. É uma bênção, você vai ser vitorioso, amém. E nunca uma palavra que confronta. A palavra de Deus confronta, a palavra traz consolo, mas confronta também. Então o cardápio bíblico é variado. Por isso que eu falei que o texto bíblico oferece o tema. Se todo o texto que eu ler aqui, ele for para a mesma aplicação, alguma coisa está errada. E é comigo, não é com a Bíblia. Nós vamos dar o tom. Quem dá o tom? É a palavra de Deus. Então o cardápio é variado. Eu tenho que entender então o cardápio. Nesse sentido positivo, quer dizer, o assunto a ser tratado e aplicado em meu coração, eu tenho que entender qual é. Aqui é uma exortação para não ouvir qualquer pessoa. Então não ouça aquela pessoa que quer enganar você, esconder de você a verdade. Não ouçam palavras que não estejam pautadas na revelação de Deus. Se alguém falou, não está batendo aqui, você pode ignorar. Porque nós temos a autoridade da palavra de Deus. Nós falamos sempre pautados na palavra de Deus, do contrário está errado. Não ouçam palavras de pessoas sem caráter. Porque o profeta aqui tinha perdido a integridade. E quando uma pessoa perde a integridade, perde a autoridade para ministrar o coração dos outros. Tem que se tratar, tem que se curar, para poder ser agente de Deus, profeta de Deus. Não ouçam palavras de gente que não foi autorizada por Deus, e não está na presença de Deus, usando a linguagem do próprio Deus, não esteve no meu conselho, não esteve na minha presença, em minha presença. Não ouçam palavras que apenas queiram trazer bem-estar para a sua vida e não confrontam você. Tem que ouvir a palavra de Deus. Por isso, nós chegamos aqui à frente, no versículo 33. Algo tremendo, não percebido rapidamente. Não sei se tem aí o verso 33, você pode ir lá na sua Bíblia, diz assim: quando este povo, ou um profeta, ou um sacerdote lhe perguntar qual é a mensagem pesada da qual o Senhor lhe encarregou, diga-lhes: vocês são o peso, eu os abandonei, declara o Senhor. O que significa aqui? Os profetas estavam deturpando a expressão peso do Senhor, ou mensagem pesada do Senhor, ou sentença pesada do Senhor. O que é isso aí? A ideia aqui, o termo original, significa levantar ou erguer. Quer dizer, Deus tem uma mensagem, Ele transmite ao profeta para proclamar o povo. Essa palavra é pesada no coração de Deus e pesada na consciência do povo de Deus. Então o profeta que tinha a palavra, o profeta Jeremias, estava proclamando há décadas a sua palavra, e era a palavra de Deus, e as pessoas estavam de forma jocosa brincando com ele. Então no exercício do ministério, chegavam para Jeremias e falavam assim: Jeremias, qual a palavra pesada que você tem de Deus para nós hoje? Você entendeu? Como é o que está acontecendo aqui no contexto? Qual é a palavra que você tem de Deus? Vamos falar numa linguagem nossa. Qual é a palavra abençoada que você tem para nós aqui? Mas aquela fala deles era uma fala irônica, porque eles sabiam que Jeremias já estava falando há muitos anos essa palavra pesada do Senhor. Mas ao invés de responder, entrar naquela ironia, Deus manda ele responder, né? Qual é o peso do Senhor? Por isso, a responda: vocês são o peso. Eles saem daquela brincadeira, porque eles não estavam respeitando a palavra de Deus, estavam usando de ironia. Ele diz: olha, sabe de uma coisa? Vocês são o peso. Vocês são o peso. E isso é importante aqui. Qual é a palavra do Senhor?
Porque a palavra do Senhor, a nossa reação à palavra de Deus tem que ser uma reação de quem quer ouvir, que quer obedecer, que está interessado. Essa é a reação. A reação deles era de ironia. Você tem uma palavra aí do Senhor para a gente? Essa palavra pesada, poderosa? Mas eles não queriam ouvir a palavra do Senhor. Por isso a expressão é: vocês são o peso. Verso 34 até o final, então, nós terminamos o capítulo. Olha o que diz: se um profeta, ou um sacerdote, ou alguém do povo afirmar essa é a mensagem da qual o Senhor me encarregou, eu castigarei esse homem e a sua família. Assim dirá cada um de vocês ao seu amigo ou parente o que o Senhor respondeu e o que o Senhor falou. Nunca mais mencionem a expressão essa é a mensagem da qual o Senhor me encarregou, senão essa palavra se tornar uma carga para aquele que a proferir. Que eram palavras falsas. Porque vocês distorcem as palavras do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, do nosso Deus. 37, é assim que vocês dirão ao profeta. Olha só, qual é a resposta do Senhor para você? Ou o que o Senhor falou? Mas se vocês disserem, essa é a mensagem da qual o Senhor me encarregou, assim diz o Senhor. Vocês dizem, esta é a mensagem da qual o Senhor me encarregou, quando eu lhes adverti que nunca dissessem isso. 39, por isso me esquecerei de vocês e os lançarei fora da minha presença, juntamente com a cidade que dei a vocês e aos seus antepassados. Trarei sobre vocês humilhação perpétua, vergonha permanente, que jamais será esquecida. Então Deus está mostrando a consequência daquele comportamento. Ao invés de palavras verdadeiras, autênticas, palavras traiçoeiras. O que isso tem a ver comigo, com você? Tem a ver comigo, com você. Nós estamos na presença de Deus ou não estamos? Nós precisamos entender hoje, nós estamos na presença de Deus ou não estamos? Nós somos filhos de Deus ou não somos? Nós temos ouvido a palavra de Deus ou não? Faz diferença ouvir a palavra de Deus ou não? Para muita gente não faz diferença. Mas para aquele que quer fazer a vontade, a voz de Deus é algo importante, significativo. Eu não posso abrir mão. Então, eu não posso usar de artimanhas, não posso anunciar aquilo que não é de Deus. A minha palavra tem que ser autêntica. Se eu estou na presença de Deus, essa é a alternativa correta de quem está na presença de Deus. Primeiro tem que permanecer para ouvir a voz de Deus. Deus está falando, eu preciso ouvir. Ouvindo a palavra de Deus, eu posso transmitir essa palavra com integridade, com fidelidade, coisa que os profetas não estavam fazendo. Por isso que esse texto, meus irmãos, ele é atual. Ele é muito atual hoje, porque muita gente está falando em nome de Deus. E, infelizmente, muitos não conhecem a Deus ou estão manipulando as pessoas. Nós não podemos ser ingênuos em relação a isso. Isso está acontecendo sim. Está acontecendo no Brasil e no mundo todo. Por isso eu preciso conhecer a palavra de Deus, para estar seguro, então esteja atento. E você que ama a Deus, está na presença de Deus, precisa falar o que Ele revela, o que Ele revelou em sua palavra. Do contrário, você também, ou eu, nós seremos reprovados por Deus. Porque devemos usar palavras que estão pautadas na mensagem das Escrituras. Amém? Então, 3 comportamentos reprovados por Deus aqui, que estão ligados aos reis, aos profetas, aos sacerdotes, mas que falam ao nosso coração. Contribuir para o declínio, quando era para contribuir para o progresso. Então saia daqui pensando nisso. Deus me chamou, me transformou, mudou meu coração para eu ser bênção. Que ninguém tenha prejuízo espiritual por causa de uma atitude minha, mas que se depender de mim as pessoas vão crescer. E eles não estavam fazendo isso. Segundo, exercer de modo corrompido o que deve ser realizado com integridade. Nós estamos no Senhor, na igreja do Senhor, em nosso ministério, aqui fora da igreja. Esse ministério, essa função precisa ser realizada com temor, debaixo do temor de Deus, o respeito, entendendo o que nós estamos fazendo para o Senhor. É seriedade, não é brincadeira. Terceiro, propagar palavras traiçoeiras quando o que se requer são palavras autênticas. Você é um pregador, você ensina a palavra, tem que ensinar a palavra de Deus. Lá os profetas.
eles não estavam transmitindo as palavras de Deus, porque não estavam na presença de Deus. Se você quer transmitir as palavras de Deus, na linguagem de Jeremias, você tem que estar no conselho do Senhor, para ouvir da boca de Deus. Como a gente ouve da boca de Deus? Aqui, ó. Deus está falando. Então, Deus me chamou para trazer palavras autênticas, não palavras que vão enganar as pessoas. Isso também não vai trazer nenhum bem para ninguém. Por isso, nós possamos guardar a palavra de Deus, e nós possamos entender as alternativas que Deus nos coloca. Ajudar no progresso, andar em integridade e falar aquilo que Deus mandou falar. Que Deus nos abençoe. Amém.